amiga, meu amigo, é com muito prazer que eu venho dizer a você que o Blog da Cidadania passou para a fase seguinte do prêmio iBest e hoje está no seleto grupo de 6 canais que já estão classificados para o prêmio iBest 2025 nessa categoria, canal de política. E, além disso, o fato de, com esse trabalho solo que eu faço aqui, sem recursos, eu tenho que me sentir honrado e agradecer a comunidade que acompanha o Blog da Cidadania por votar no canal, por nos assistir, por nos apoiar, inclusive muitos companheiros aí por colaborar. Eu hoje comecei já a renovar meu equipamento e eu aproveito para pedir aqui, nos ajude a fortalecer o canal para que a gente possa se estruturar, porque se a gente já consegue chegar onde chegou, imagina você se eu tiver uma estrutura melhor. A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão e um outro de condução coercitiva contra Eduardo Guimarães, que é responsável pelo Blog da Cidadania. Em março do ano passado, com uma semana de antecedência, Guimarães publicou que o ex-presidente Lula seria alvo de uma das fases da Lava Jato. Em 2017, através de Sérgio Moro, a extrema-direita me levou à falência ao denunciar que cometi o crime de fazer jornalismo. Eu também tinha uma empresa de comércio exterior que faliu quando fiquei março, abril e maio daquele ano aparecendo todo dia nos telejornais sob a acusação de ter ajudado o criminoso Lula. Agora, algumas referências sobre o Blog da Cidadania de amigos queridos. Agradecer muito ao Eduardo Guimarães, ao Blog da Cidadania. O Eduardo tem o Blog da Cidadania, que é um blog muito importante, que tem milhares de seguidores, já prestou grandes serviços. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo, que eu serei parceiro nessa luta também. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou, são 300 picaretas com anel de doutor. 1995. O Paralamas do Sucesso grava uma música baseada em fala de Lula 2 anos antes, em 1993, quando ele disse que pelo menos 300 dos 513 deputados eram picaretas com anel de doutor e estavam lá na Câmara dos Deputados para roubar. E, na verdade, após 300 e poucos deputados, a questão de uma semana, tentarem salvar bandidos, eles agora tentam proibir que se faça qualquer tipo de ação penal contra golpistas. E o STF não deixou eles salvar os bandidos, Jair Bolsonaro e sua quadrilha, e não deixou também eles salvarem a Carla Zambelli e já disse que não vai deixar salvar mais ninguém. E agora o STF nos traz uma boa notícia, que vai partir para cima da Câmara dos Deputados, mas a Câmara também está partindo para cima do STF, tentando ressuscitar uma medida para tirar poderes de ministros do Supremo, que isso é um verdadeiro araquiri político. Mas o Supremo, por sua vez, está preparando uma reação muito forte contra a Câmara dos Deputados. É guerra, a guerra está instalada, mas o índice de desmoralização dos bolsonaristas e da Câmara dos Deputados vai levá-los para um buraco tão fundo que nem cavando vai se conseguir achar onde é que eles estão. Isso se chama araquiri político. Vamos ver essas informações que eu separei para você. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou, são 300 picaretas com anel de doutor. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou, Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou, são 300 picaretas com anel de doutor. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Eles ficaram ofendidos com a afirmação
que reflete, na verdade, o sentimento da nação. É lobby, é conchavo, é propina e jeton. Variações do mesmo tema, sem sair do tom. Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei. Uma cidade que fabrica sua própria lei, onde se vive mais ou menos como na Disneylândia. Se essa palhaçada fosse na Cinelândia, ia juntar muita gente para pegar na saída, para fazer justiça uma vez na vida. Eu me vali deste discurso panfletário, mas a minha burrice faz aniversário, ao permitir que num país como o Brasil ainda se obrigue a votar por qualquer trocado, por um par de sapatos, um saco de farinha, nossa imensa massa de iletrados. Parabéns, coronéis, vocês venceram outra vez. O Congresso continua a serviço de vocês. Papai, quando eu crescer eu quero ser anão, para roubar, renunciar, voltar na próxima eleição. Se eu fosse dizer nomes, a canção era pequena. João Alves, Genebaldo, Humberto Lucena. De exemplo em exemplo, aprendemos a lição. Ladrão que ajuda ladrão ainda recebe concessão de rádio FM e de televisão. Rádio FM e televisão. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. São 300 picaretas com anel de doutor. O ano era 1993. A frase sobre os 300 picaretas do Congresso Nacional foi dita por Lula em setembro de 1993. Na época, ele era presidente nacional do PT e estava percorrendo estados da Amazônia em campanha para a eleição presidencial de 1994. Em Ariquemes, Rondônia, Lula disse que havia no Congresso uma minoria de parlamentares que se preocupa e trabalha pelo país, mas uma maioria de uns 300 picaretas que defende apenas seus próprios interesses. Parlamentares criticaram a declaração, alguns chamando-a de antidemocrática, por desprestigiar as instituições representativas. O então presidente da Câmara dos Deputados, Inocêncio de Oliveira, do PFL, hoje é o União Brasil, não é? O PFL de Pernambuco pediu providências contra Lula. No dia seguinte, a frase, Lula disse que para saber quem eram os picaretas, bastava acompanhar as votações do Congresso, como a que decidiu sobre a duração do mandato de José Sarney em 88. Os Paralamas do Sucesso passaram a tocar a música Luiz Inácio, 300 picaretas, em shows e a gravaram em 1995 no CD Vamos Bater Lata. A letra começa com o trecho Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. São 300 picaretas com anel de doutor. Mais adiante, eles, os congressistas, ficaram ofendidos com a afirmação, que reflete, na verdade, o sentimento da nação. A música, como você viu, foi gravada 2 anos depois, né, pelo Paralamas do Sucesso, na voz de Herbert Viana, e interpretada pelos Paralamas do Sucesso, e lançada originalmente em 1995 com a participação especial de Jairo Cliff, da banda de reggae Lorde Maracanã. Bom, agora a Câmara dos Deputados estuda reagir ao STF e destravar a PEC que limita poder de ministros. Proposta foi aprovada na CCJ em outubro, mas não avançou. Cabe ao presidente da Câmara instalar comissão especial antes de o tema ser levado a plenário. Integrantes da cúpula da Câmara dos Deputados dizem que a Casa deve avançar com a PEC, proposta de emenda à Constituição, que limita decisões monocráticas de ministros do STF. Essa história é velha, vem do ano passado e agora eles querem ressuscitar para retalhar os ministros do STF. Depois, logo em seguida, aqui o STF demonstra que eles não têm poder para fazer esse tipo de coisa. Na última semana, o Supremo decidiu de forma unânime derrubar a manobra da Câmara a favor de Alexandre de Ramagem. Veja, minha amiga, meu amigo, eu estou aqui me esgoelando todo dia dizendo que essa gente não tem poder para fazer o que eles tentam fazer. Eles não têm esse poder porque eles têm mandatos efêmeros. O mandato de um cara desse dura, no máximo, 8 anos. Depois ele, quer dizer, de deputado não é? De deputado eles podem ficar até 20 anos. Mas o mandato dele dura 4 anos e depois dos 4 anos ele pode tentar se reeleger de novo
não é? Alguns conseguem se reeleger por muito tempo, mas o poder deles se restringe a um único mandato, mandato de 4 anos. E o STF, os ministros têm poder vitalício, eles estão no cargo até os 70 anos de idade. Então aí não tem o menor cabimento eles comprarem uma briga dessa, porque inclusive o Supremo tem poder para tirar mandato desses caras, como vai tirar do Alexandre Ramagem, assim que ele for condenado, o que deve demorar mais um par de meses. Ele vai perder o mandato. Então eles estão comprando uma briga que eles não podem vencer. Os deputados bolsonaristas também tentam agora excluir o crime de golpe de Estado do Código Penal. Veja só, os textos apresentados nessa semana aguardam a mesa diretora da Casa definir como será a tramitação. Parlamentares bolsonaristas protocolaram nesta semana pelo menos 3 projetos de lei nesse sentido. E para completar, eles estão se matando. E quem está se matando mais do que todos eles é o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, porque ele está comprando uma briga que vai acabar respingando nele mesmo. O sujeito está com medo, ele não sabe de quem ele tem mais medo, se é do STF ou da Câmara. É aquela questão da juventude também, né? A juventude é boa para os esportes, para namorar, para um monte de coisa. Mas para tomar decisões dessa importância, muitas vezes a pessoa não tem estrutura. Boa notícia, afinal, ao recorrer contra a decisão do Supremo que derrubou 60% da blindagem criminal fornecida ao deputado Alexandre Ramagem Hugo Mota, não promoveu nenhuma elevação no IDC, Índice de Desmoralização da Câmara, que continua nos mesmos 100%, ou seja, não tem como a Câmara se desmoralizar mais. Por maioria de votos, a Câmara havia determinado a suspensão da ação penal contra a Ramagem e, por unanimidade, a primeira turma retirou Bolsonaro e seus generais da jogada e podou as ramas de Ramagem de uma lista de 5 crimes, sustou apenas 2 e ele vai responder pelos outros 3 que são os mais graves. No seu recurso, o jovem chefão da Câmara alega que o Supremo viola preceitos fundamentais. É aquela coisa, é aquela frase que não tem jeito de não voltar, é uma frase popular que não tem jeito de voltar à cabeça da gente. Ele se acha, eles estão se achando, em péssimo português, não é? Mas o fato, minha amiga, meu amigo, é que eles não têm poder para nada disso que eles estão sonhando aí. A defesa de Bolsonaro agora pede o cancelamento de audiência e investigação da tentativa de golpe. Ele quer cancelar os depoimentos das testemunhas, porque são testemunhas que vão acabar complicando a vida dele. Veja só, ele inclusive fez com que fossem intimar, ele na verdade não conseguia intimar, mas ele inscreveu como suas testemunhas o Freire Gomes e o Batista Júnior, os dois aqui que estão, não, esse aqui é o Freire Gomes, esse aqui é o Batista Júnior, né? Esse do centro aqui, Freire Gomes, comandante do Exército, na época, o Batista Júnior, comandante da Aeronáutica, ele chamou esses dois como testemunha, sendo que os dois o estão acusando. Então, ele agora teve um lampejo de lucidez e quer adiar o depoimento deles e de outros aí que não vão ajudá-lo em nada. E, na verdade, ele está querendo gritar perigo de gol aí, né? É perigo de gol. O STF pode provar contra mim os meus crimes. Então, para tudo. Enquanto isso, ele manda os capachos dele na Câmara atacarem o STF. E aí, o STF está muito focado mais nisso aqui, ó. Brecha no orçamento permite desvio de 19,9 bilhões em emendas para 4.000 cidades. É aí que o STF vai dar a resposta para essa gente.